Está no ar pelo nosso site onwebradio.com.br, pelo aplicativo da ON e plataformas digitais. Atualizando, um programa com a realização do Conselho de Pastores aqui na ON Web Rádio. Bom dia, pessoal, bom dia. Mais um programa atualizando o Conselho de Pastores na On Web Rádio, tá todo mundo ligado. WhatsApp, você pode participar aí no 16997214759. Você também pode acompanhar lá no site do Conselho, no Facebook do Conselho de Pastores. Nós já estamos compartilhando a nossa live para lá, ok? Muito bem, nós ficamos devendo. Somos devedores não só no amor, hoje, mas num tema que nós estávamos conversando há 2 semanas atrás e que nós vamos hoje conversar sobre ele, né? Então, nós vamos pegar hoje sobre cultura, né? E nós vamos fazer esse debate, essa conversa, esse bate-papo, como vocês sempre têm acompanhado aqui com a gente, Cristo na cultura, Cristo acima da cultura, Cristo abaixo da cultura. Como é que Cristo se envolve em tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje e como é que a sociedade tem recebido esse Cristo nas nossas vidas, na vida do mundo hoje, e como é que ela tem olhado, né? Como é que ela tem visto isso daí. Vamos debater sobre isso, né? Se você quiser participar, pode mandar o seu WhatsApp aí no 16997214759 e você vai estar junto com a gente aí para poder estarmos crescendo nesse assunto. Bom dia, pastor Ricardo Minelli. Bom dia, pastor Roberto. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Mateus. Muito bom novamente nós estarmos aqui reunidos para poder bater esse papo tão relevante, né, nesse momento oportuno. Lembrando e relembrando que nós estamos nos 21 dias de clamor por Ribeirão Preto. Sexta-feira se encerra, né? Hoje nós estamos falando sobre educação, né? Educação, justamente isso. O dia de hoje tem tudo a ver com o que a gente vai comentar aí. Uhum. Então, o dia de hoje nós vamos falar sobre a importância, a educação, né, esse desenvolvimento social, cultural e educacional, né, das sociedades onde Deus nos colocou como organizados. E estamos aí avançando. Na sexta a gente encerra, no dia 18, né, o presente que o Conselho de Pastores entrega a Ribeirão Preto por esses mais um ano, né, de... É o 4º ano, né? É o 4º ano que a gente faz como conselho. Dia 18, pastor Roberto, os nossos ouvintes, nós celebramos o Dia Municipal de Oração por Ribeirão Preto. Sim, um projeto de lei. Né, E um vereador que não está mais lá, né, que era o Orlando Pessotti, que fez esse projeto de lei para Ribeirão Preto, né, apoiado até pela Gláucia Berenice e na época também pelo João Batista. E é um projeto de lei, é uma lei, né, que declara esse dia como o dia de oração por Ribeirão Preto. Olha só que lindo, né? Exato. Tanto no mundo físico, espiritual e legislativo, nós estamos amparados para que isso possa acontecer nas 3 esferas, né? Exato. É bem legal isso. É muito. E você lembra quando é que foi assinado isso daí? Bem no dia 18, a hora que nós estávamos reunidos na frente da Teatro esplanada. Dom Pedro, Nós estávamos num ato, né, de fé intercessório. Estávamos com as nossas mãos levantadas, abençoando o Ribeirão Preto como uma igreja para a cidade. E chegou a notícia que estava tendo uma sessão, né? E foi aprovado o projeto de lei de oração municipal, dia da oração municipal por Ribeirão. Lógico que orar é todos os dias, né? Esse é o nosso papel como cristãos, né? A Bíblia nos ensina sobre isso. Na verdade, eu vejo assim que esses... Mas é um marco, né? A gente tem assim, por exemplo, fala assim, dia de combate à violência contra a mulher. Não, o dia é todo dia, né? Acontece o seguinte, essas datas, né, a própria prefeitura, a legislação permite, para que haja uma conscientização maior e uma divulgação desses dias, né? Para entender, olha,
são todos os dias, mas tem um dia que eu quero ser específico para poder levantar esse tema, ser relevante, para que vocês possam aprender, para que vocês possam avançar, para que a gente possa divulgar e cada vez mais ter um combate contra isso, ou um incentivo, né? Porque tem várias datas aí bem legais, Dia do Capelão, né? Muito legal também, a gente celebra todos os anos, né? Justamente para isso, tanto para honrar esses guerreiros que estão na frente da batalha, né? Sim. Na área de capelania, como também para a gente poder avançar com a conscientização da importância desse ministério, dessa função, né, ministerial, do obreiro, né, que está em várias frentes aí. Às vezes a gente fala em capelania, muitas vezes remete só à capelania na área da saúde, capelania hospitalar. Mas, na verdade, pastor Roberto, capelania é muito abrangente, né? Sim. Esse papel do capelão. Você sabe onde surge a essência da palavra capelania? Não! Mas pode contar, é legal. É que ele é capelão formado na área militar, por isso que eu tô fazendo essa... Mas ele dá uma animadinha, ele tava meio desanimadinho. Cheguei aqui, ele tava sentadinho ali na porta, né, todo encorujadinho ali, um menininho triste, esperando alguma coisa. Na verdade, Martim, né, de Wars, ele é um guerreiro, um soldado na Capadócia, e uma noite muito fria ele sai para a batalha no seu cavalo, com uma espada e uma capa. E ele encontra alguém que está, é um mendigo de rua, ele encontra alguém que está quase nu, debaixo daquele frio, e ele corta um pedaço da capa e cobre aquela pessoa. Corta a capa na metade, né? Aqui sai a essência da palavra, né, capelania. Né, capelania sai daí. Depois, na Segunda Guerra, já está bem instituído, mas isso... E aí vai fazer frente, né, aos soldados feridos. É que depois desse acontecimento, né, o que foi instituído foram designar pessoas, né, para cuidar, né, eram os capelães para cuidar das capelas e pegar essas pessoas. É um momento de guerra, é um momento de sofrimento que estava tendo na época, né. E depois as grandes famílias, né, tinham seus capelães, né? Exato. Para que pudessem estar fazendo até... Eu acredito que, se a gente for a fundo, era até as famílias de reis e nobres, elas faziam isso para poder ter verdadeiramente esse trabalho social. Porque eles já tinham a consciência de que se você tivesse um bom trabalho social, o povo não se revoltava contra você. Sim. Né? Então foi fundamental isso também, apesar de ser por um interesse de conflitos, né? Mas... Quando Martim fez isso daí, quando aconteceu isso, abriu eu falo que Deus é maravilhoso, ele usa qualquer momento... As coisas improváveis, as coisas né? dele. Exatamente. Então ele abre uma parte para que haja verdadeiramente uma preocupação com o necessitado, que foi a pregação dele. Né? O dia que você deu de comer para quem tinha fome, você deu para mim. O dia que você pôs alguém, agasalhou alguém, você me agasalhou e assim por diante. Né? Então a gente vê que isso é fundamental. Sim, aí eles foram para as capelas, né? E a partir daí, eles acabaram entrando nos exércitos, entrando nos hospitais para lidar com os feridos. E o alvo da capelania é amenizar a dor mesmo, é cobrir alguém que está necessitado, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja fisicamente, fisiologicamente, né? E a partir daí... A gente estendeu e hoje nós temos capelania prisional, temos capelania estudantil. Empresarial, capelania cemiterial, né, para quem está sofrendo com a perda de um ente querido. Pós-hospitalar. Então hoje nós temos uma abrangência, o Conselho de Pastores tem essas frentes que nós temos atuado ao longo dessa trajetória, dessa caminhada. Então muito importante a gente, né, ter esse dia relevante aí também. Temos o Dia da Bíblia também, né? Dia da Bíblia, dezembro. Primeira semana de dezembro, a gente celebra... Amanhã é Dia do Pastor. Amanhã é Dia do Pastor, amanhã é Dia do Pastor, vai celebrar lá. Ó, vai celebrar. Ei, eu vou pra lá, então. Nós vamos celebrar. Ô, pastor Roberto, nós temos também... Agora esqueci que você me atravessou aqui. Né? Nós temos uma praça da Bíblia aqui, né? Tem. Na verdade, não é mais uma praça, é um monumento. Um monumento da Bíblia? A praça, na verdade, era ali na 3 de Maio com a Meira Júnior. Era ali a Praça da Bíblia, que depois puseram uma moto lá, né? Tem uma moto? Isso lá faz muito tempo. Deus. E quando houve a reforma lá do viaduto e tiveram que tirar alguns monumentos, a prefeitura procurou o Conselho de Pastores para restaurar, né, esse monumento, e hoje ele está lá no Parque Curupira.
No Jabali lá? No Jabali. É no Entendi, Jabali, né? Roberto Jabali? É. Ele tá ali bem do lado da onde tem aquele palco, onde tem aquele palco de apresentação, tá bem ali. E foi legal, porque isso daí nós fizemos, acho que foram 2 anos atrás. 2 anos atrás, o pastor Fernando, ele pegou esse monumento, levou para limpar, ele estava bem esquecido ali, né? E limparam esse monumento, e a gente vê que tem uma placa de bronze ali, de alumínio, né? Eles deram uma limpada, ficou lindo. E nós pudemos fazer essa reinauguração ali no Parque Roberto Jabali, né? E foi bem legal. E esse dia também é um dia que é considerado o Dia da Bíblia, mundialmente, né? Sim, sim. O Dia da Bíblia é considerado o Dia Mundial da Bíblia, né? E o legal é que a gente fala de Bíblia, né? As pessoas falam assim, essa Bíblia, vai ler Bíblia. Mas se você for ver mesmo, a história que a Bíblia tem, eu falo que você pode ler a Bíblia de um monte de jeito, né? Você pode ler ela como história, você pode ler ela como vários livros, né? Que são 66 livros ali dentro, então você tem uma história muito vasta ali, né? Você pode lê-la como um conhecimento de uma cultura, né? Sim. E como você pode ler ela sendo avivado pelo Espírito Santo, né? Porque como um livro de uma transformação. Exatamente, para a sua vida, uma transformação de vida, né? Eu falo que a Bíblia não é religião. A turma fala assim, como que não é religião? O livro mais vendido do mundo, né, meu velho? A Bíblia não é uma religião, é um livro de conduta, de aconselhamento, é um livro poético, né? Se você vê ali... Tem vários estilos literários, né? Cantares ali, é um livro totalmente poético, você tem história, você tem um monte de coisa ali que pode transformar a sua vida e você pode pegar vários exemplos ali maravilhosos, né? Inclusive, quando nós vamos falar de educação hoje, inclusive quando os povos conquistavam, quando Deus permitia que o povo de Deus fosse arrebatado na batalha, né, perdessem a batalha, você vê que pegam os mais inteligentes dos povos e levam para suas culturas. Sim. Então, quer dizer assim, eles reconheciam que a educação, que a cultura, que o que o povo de Deus ali tinha era diferente de todos os outros. Há de se ver Salomão, que todos os reis foram até ele ver o que é que ele tinha de tão inteligente, tão sobrenatural, para poder ter aquele império, aquele mundo totalmente lindo, né? Então, Bom, lógico que você sabe disso, né, pastor Roberto? Mas para os nossos ouvintes e alguém que queira se informar, a Bíblia foi escrita por um período de mais de 1.600 anos. Verdade. É impressionante, né? A atualidade dela, né? Em 3 continentes. Em 3 continentes, né? Ásia, Africano, Europa asiático e Europa. E África, Então, ele foi escrito em 3 continentes. Esses povos não se conheciam, eles não se falavam, né? E houve aí, por mais de 40 personagens que escreveram a Bíblia. Tem mais de 40 personagens, escritores. Mais de 40 escritores, né? Então, em 3 línguas, né? Grego, hebraico e aramaico. Né? Uma parte aramaico no Novo Testamento. A gente vai ver isso, né? Então, dentro dessa questão, também, né? ela tem apenas um tema, né? Ela tem um tema, né? Um tema único, central. Jesus Cristo é o Senhor. Então, por isso que é inerrante, é inefável, irrefutável, irretratável, é absoluta, é a palavra de Deus. E o muito legal disso é que... Ela não se contradiz, né? Nenhum momento. Em nenhum momento ela se contradiz. E em 1.600 anos... Quem se contradiz muitas vezes é quem tenta pregar, ela sem o espírito, né? Os caras dão os tiros no peito, né, pastor? Em 1.600 anos e você não ter uma contradição, e é o que você falou, 40 pessoas diferentes escrevendo, 3 continentes, 4 idiomas, tudo isso daí sendo transformado e não tem nada que desabone um ao outro. Exato. E todo o Antigo Testamento reflete a um ponto principal, que é o nascimento de Jesus Cristo, né? E todo o Novo Testamento te volta para uma vida eterna, né? Exato. Isso daí é maravilhoso, né? Essa congruência de tudo. E até aqueles que duvidavam e quiseram fazer uma pesquisa sobre quem era Jesus, acabou se convertendo, né? Sim, sim. E não só agora, né? A gente tem depoimentos aí, inclusive o Cury, né? Augusto Cury, quando a inteligência de Cristo, não sei se você
você já leu esse livro, né? Ele conta isso, né? Ele conta que, olha, eu fui ver e realmente é uma mente sobrenatural. Não Sim. tem como você negar a existência de um ser tão... isso com análises psicológicas e psiquiátricas, que é que é a profissão dele, né? Escrevendo essas coisas de uma forma tão científica, maravilhosa, né? E coisas que são aplicadas hoje, que ele aplicou há 2000 anos atrás. Exato. Né? E que ainda a ciência nem tinha noção disso, né? Eu falo que a Bíblia é uma coisa muito nova. A gente acha que algumas coisas... Você sabia que tem código de segurança na Bíblia? Tem código de segurança. Ele fala para a gente levantar as casas, os prédios, mas colocar uma cerca em volta do último andar para servir de parapeito para que ninguém caia. E aí a gente vê hoje ISO 9000, ISO não sei o que lá, querendo implantar isso daí, né? Olha, a Billy Graham tinha uma frase que ele dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, né? De amanhã. É atualíssimo, atualíssimo, atualíssimo. E é o que o berço da humanidade, né, civilizado. Deus, quando quis construir uma civilização, ele levanta um estadista chamado Moisés. Sim. E ali ele vai trazer os mandatos espirituais, mandatos sociais, mandatos culturais, né, para que ele pudesse organizar uma sociedade, que a sociedade fosse mais justa, e aí nos parâmetros dessa sociedade, que ela fosse absoluta, né, dentro da sua essência da verdade, da palavra. E ali ele ditou os 10 mandamentos, né, pastor? Agora me fala uma coisa, como é que uma educação e uma cultura de um povo conseguiu se espalhar tanto de uma forma única? Então, se sabe que quando Deus elaborou esse plano perfeito lá do coração dele, que ele vai levantar, né? Quando a gente acompanha a história bíblica, né, do povo hebreu, né, você sabe que todas as fés, né, do mundo, monoteístas, né, a fé máter é a fé hebreia. Ela é a matriz de todas essas fés, né? Sai daí, do povo hebreu, inclusive o judaísmo, né? Então, nesse processo todo, quando Deus vai levantar o povo hebreu, ele estabelece princípios e valores específicos para eles se organizarem. O mundo era politeísta, para que todo mundo olhasse, né, para esse povo hebreu e tornasse imitadores pelo sucesso que eles teriam por cumprir leis, propósitos e princípios. Esse é o grande desafio das pessoas entenderem de Israel ser essa vitrine para o mundo, ser essa menina dos olhos de Deus. Você entende que, assim, essa aqui a gente vai conversando, a gente vai abrindo o leque, né? Por exemplo, o mundo nasceu como monoteísta. Sim. Né? Adão, Eva, Deus visitando, Exato. Né? Tudo Exato. mais. E aí, em certo momento, ele se torna politeísta. Sim. Mas olha só que engraçado. Depois, tudo o que era monoteísta, ele volta de novo. Politeísta, ele volta de novo para ser um monoteísta. Ele não volta, é aí que começam as guerras, né? As distorções. Mas lá no final em Apocalipse, a Bíblia diz que todo joelho, todas as nações, todo joelho se dobrará diante de um só. Então, quer dizer, ele nasce monoteísta, tem uma transformação politeísta em todas essas reviravoltas de 6.000 anos aí, né? 2.000 anos atrás, ele tenta resgatar esse... Ele traz uma resposta para esses 4.000 anos de trás, exato. Né? Ele traz e aí ele joga para mais frente, para voltar para ser o que era antes. Tá chegando ainda. Tem gente que diz que não, né? Mas acho que não. Bom, é isso aí. Né? Deus, ele quer ser esse Deus único nas nossas vidas. A partir daí, a civilização não entende. Começa-se toda essa distorção de mundo que nós estamos vivendo hoje, com 7 bilhões de habitantes no mundo. Cada um... O ser humano é bom demais para criar os seus próprios deuses, né? Esse é o grande problema. Pastor Ricardo, assim, é engraçado uma coisa. Eu vejo assim, ó, todo mundo queria se afastar de Deus, mas todo mundo queria alcançar o próprio Deus. Tanto é que se fez a Torre de Babel. É o desenvolvimento do eu, né? Por que isso? Porque o homem,
Deus construiu o homem, quando Deus criou o homem, colocou a eternidade dentro do homem. Ok. Então o homem é um ser em Cristo espiritual. Pronto, nós somos um espírito. Que habita um corpo. E temos uma alma. Essa é a grande tríade. essência. Essa tricotomia toda, ou dicotomia, se você quiser interpretar, não tem O de problema onde não. calvei, pão covou, né? Exatamente. Então, nesse processo todo, o ser humano tem esse vazio existencial, ele é um ser espiritual, ele tem uma sede pelas coisas de Deus. É natural isso aí. O grande problema é que ele tem uma alma caída. Ele tem sentimentos, emoções, vontades, desejos que acabam sendo prejudicados no seu processo de formação do sistema de crença. Tá? Então, no seu sistema de crença é tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, tudo que nós percebemos, enfim. É esse ambiente que nos cerca, que nos molda, na nossa construção da nossa caráter e personalidade. Quando nós não temos princípios e valores que Deus deixou estabelecido, nós vamos distorcer o princípio da verdade. É aí que o ser humano está em busca de se tornar um Deus. Ele está em busca de um outro Deus. Ele sempre está em busca de algo. De ser entronado. Billy Graham, vou de novo nele. Ele tinha uma frase assim, ó. Para aquele que não quer ficar num porto seguro, Satanás sempre tem um barquinho no meio da tempestade para te afastar. Né? Então, aí vem as propostas de um liberalismo, né? De um pluralismo religioso, de um relativismo, que é esse tripé aí da pós-modernidade. Né? Aí o mundo vem... Os filósofos, né? Entra nessa história aí toda. Todo vapor. Quando chega no iluminismo, eles descartam totalmente Deus. Aí eles criam um maior mal para a igreja hoje e para o povo cristão. Na verdade, eles descartam Deus, mas tentam achar alguém para substituir. Né? Ou se tornar o próprio Deus. É. Quando você pega essa teologia atual, coaching, na verdade está muito travestido a isso. Você sabe que... É uma discussão violenta. Vou te contar uma coisa. Há uns 6 anos atrás, quando lançou essa moda coaching e tudo, acho que 6. Eu acredito mais, que menos, né? Assim, que pegou força mesmo, né? Mas eu fui fazer o curso de coaching. Eu sou formado em coaching. Ainda bem que você está andando comigo, né? Graças a Deus. Por quê? Porque começou a surgir uma coisa tão grande, que eu tive que ir lá saber o que era Eu acho que é uma ótima ferramenta profissional. Exatamente. De desenvolvimento. Não, para tudo. Acontece o seguinte, que ele tem um ponto que vai contra tudo o que a Bíblia diz. Qual é, pastor? A Bíblia diz que a gente tem que matar o velho homem para surgir de novo. E o coaching tenta renovar o velho homem o tempo inteiro. Exato. Porque então, a valorização do eu. Do eu. É o antropocentrismo. Pra mim, né? cara, se você usar aquelas ferramentas no seu dia a dia, você tem lá a roda da vida, né? Onde você coloca lá a sua vida financeira, sua vida religiosa, espiritual, a família, tudo e tal. É legal porque você busca um equilíbrio em tudo isso, né? Ele te mostra um caminho pra você ir. Mas a hora que você entra achando que você é que pode... Que tá tudo dentro de você, né? Aí acabou, né? Paulo diz assim, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte, né? Então, veja só, o apóstolo Paulo, ele começa até achando que ele é o bom, né? Ele fala, eu, apóstolo de Cristo. Depois ele passa, eu, servo de Cristo. E ele termina, eu, o principal dos pecadores. Esse é o melhor coach da história. É quando eu assumo que eu sou o principal dos pecadores, né? E que eu não tenho nada de bom em mim, aquilo que eu quero fazer, quando eu vejo eu não faço. E que eu sou prisioneiro de Cristo. Exatamente. Eu tô citando isso porque o homem está nessa ilusão de novo, né? A pandemia não criou crise nenhuma no coração das pessoas, né? Então, só revelou aqueles que já estavam em crise, mas o ativismo religioso, né? A religiosidade, né? As ferramentas escondiam esse camarada. Aquele que era desequilibrado para buscar para as coisas, ele ficou desesperado porque não encontrava onde ir. Exato. Aquele que era afastado ficou desesperado porque proibiram ele de ir. O grande problema do homem é quando te fala assim, você não pode fazer isso. É o limite, Tanto é que se você for preso, isso daí é a pior coisa. Nós tivemos Covid, a gente sabe Meu que é Deus ficar do céu. preso dentro de casa sem poder sair. Meu pai amado. Então, eu vejo que quando você coloca limites para o homem quer ultrapassar esses limites, né? É aquele lance. A gente volta... Lembra quando nós pregamos sobre os 10 mandamentos? Sim. Lá atrás? Sim. Para que servem os mandamentos? Era um limite. É protetivo. Exatamente. Se você entender que é protetivo, que é amor, você não vai ultrapassar esses limites, porque você sabe que você pode errar.
É a mesma coisa que você quer pro teu filho. Por que que quando você tem um nenenzinho, você nunca teve, você nunca tem nada na tua casa. Você tem um bebê, você começa a colocar coisa para tampar tomada, batedor de porta para a porta não bater. Por quê? Porque num vento a criança pode tacar a mão lá e bater. Você começa a colocar borrachinha na esquina das coisas. Você começa a tirar as coisas do... Por quê? Porque ele começa a engatinhar, ele quer ir pegar. Então, quer dizer assim, essas medidas não são restritivas para que a criança não pegue, mas para que ela não se machuque. E o povo entende ao contrário. Eu vejo assim, né? Não sei se você também não, concordo plenamente, concordo. Então a gente acaba desviando isso daí, querendo que o eu sobressaia e ponha os limites que eu quero. Exatamente. Eu quero pôr o meu limite. Exato. Né? É a tal frase... Eu quero me tornar Deus. É a tal frase que eu ouço hoje, né? Meu corpo, minhas regras. Exatamente. Eu acho que Deus deve ouvir lá e falar assim, olha, é meu céu, minhas regras. Você pode ter suas regras aí, agora o meu céu tem as minhas regras. Não, até porque você pode. Acabou. Você pode. Não acabou não, Matheus, só por fora. Você pode até definir o que você quer fazer, mas aguente as consequências, porque tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então você pode ultrapassar o limite com o seu corpo. Eu ultrapassei, estou 10 quilos a mais. Estou lidando com as coisas. Estou no limite. Eu estou indo nas consequências, entendeu? No limite. Então é assim que funciona. Então, o seu corpinho é seu, só que aguenta a bronca depois, né? Bom, vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Não é a lei que te quebra. Não é você que quebra a lei, é a lei que te quebra, né? Se você subir numa árvore e pular de cabeça, eu vou quebrar a lei da gravidade. Quem sai quebrado? É você. É assim. Quando você quebra um mandamento, quando você quebra um princípio, quando você quebra uma lei, você também vai ser quebrado por ele. E você infringiu um limite, né? Bom, a gente já volta. Eu ia falar pra você, tem gente estouradinha que quer ultrapassar o limite da força. E soca a parede. É verdade. Você está ouvindo na On Web Rádio, Atualizando, um programa com a realização do Conselho de Pastores. Muito bem, estamos de volta. Tio Matheus tinha me cortado, a gente estava falando aqui, nem sabia que estava cortado, mas tá bom. Vai, você tem que ouvir, hein? Não fica no seu eu aí não, hein? Bom, eu quero lembrar você de que nós estamos nos 21 dias de clamor e que sexta-feira agora, dia 18, que é o Dia Municipal de Oração por Ribeirão Preto, também é o encerramento dos nossos 21 dias de clamor. Vai ser lá na igreja Bola de Neve, onde apenas os líderes estarão reunidos ali, né? Por causa a gente tem que reunir as pessoas com proporção limitada, né? Tem 40%. Então, nós estamos convocando você que é líder de uma igreja para participar da gente. Vai ser às 8 horas da noite, para estar participando desse encerramento. Vai ser bênção, nós vamos fazer um ato de intercessão pela cidade, na verdade, 2 atos de intercessão. Uma equipe vai estar saindo à noite para estar rodeando a cidade, intercedendo pela cidade, e uma outra equipe que vai estar indo para os hospitais orar ali durante 30 minutos nas portas dos hospitais. Vai ser bênção, e você vai ver só o que vai ter de gente levantando dos leitos de Covid. Você vai ver só. Amém. A manifestação da glória de Deus. Mas voltando ao nosso assunto, então, vamos lá. A gente estava falando sobre essa questão do eu, dos limites e tudo mais, e aonde é que essa educação, as pessoas... Eu não sei se a gente pode chamar de educação, né, o que Cristo quer trazer para nós, porque eu acredito que é a implantação de um reino, e aonde é que essas pessoas não aceitam esses limites e querem ultrapassar e querem favorecer o eu. A gente já falou que isso daí teve uma forte elevação por causa do iluminismo, né? Dos pensadores daquela época, até o próprio romantismo colaborou bastante para isso, né? E aí houve um ascendente crescimento do eu posso, eu quero, eu faço, é eu que mando, e eu quero ser Deus, e eu vou buscar Deus. E aí a gente vê a própria religião se dividindo, porque as igrejas ou
comunidades, ou enfim, você pode dar o nome que quer, as religiões não conseguiam ter 2 líderes que pudessem estar... isso acontece até hoje, né? 2 líderes que pudessem andar em consonância, então eles acabam entrando de frente um com o outro e repartindo e tendo aí uma fissura na igreja ou em algum lugar, porque ambos querem o ser o eu, né? O eu. Tem uma máxima da modernidade nesse momento, que é assim, ó, não sacrifique a verdade no altar da modernidade. Não sacrifique a verdade no altar da modernidade. A palavra não é para te agradar, é para te transformar. Amém. Aí tem uma fala de Agostinho, de Hipona, lá de trás, que ele diz assim, ó, feriste-me com a tua palavra e eu o amei ainda mais. Então a palavra é para nos confrontar, para nos transformar. Quando Deus, então, estabelece os princípios inerrantes da palavra, os fundamentos da verdade, né? Quando o berço civilizatório da fé hebreia vem esparramando para o mundo voltar para a sua origem, né? Lá da criação, como você mesmo mencionou, Deus vai estabelecer essa verdade como absoluta. Ok. Não é relativa. Absoluta. O que a modernidade e pós-modernidade fez? Ela trouxe a relativização da verdade. Então ela começou a adaptar a verdade a ela. Aquilo que ela queria para poder ter o direito de ser feliz. Essa é a grande frase que nós ouvimos nos nossos gabinetes, não é? Sim. Por que os casamentos hoje estão sacrificados no altar? Porque ambos querem ser felizes separadamente. Pois é. Aí é um egoísmo, um hedonismo, um individualismo, né? Eu tenho o direito de ser feliz, a minha vida, as minhas regras. Você entrou na minha vida e quer mudar minhas regras. Você quer tolir o meu direito. Né? E aí nós temos hoje um alto índice de divórcio e uma fragmentação da família, com filhos feridos no meio do caminho e uma sociedade que está aí, né, toda dessa forma hoje desestruturada. Você acha que as pessoas hoje recebem a palavra de Deus? Não. Essa frase eu acho que é muito linda, né? Você me feriu com a palavra e eu te amei, né? Você acha que as pessoas têm muito mimimi? Põe mimimi nisso, cara. Põe esse 3 aí é pouquinho, irmão. Sabe, não é questão de mimimi. É questão de a sociedade aqui pós-moderna, nós estamos lidando hoje, na verdade, sabe qual que é o termo usado hoje? A geração pós-verdade. Ó que coisa maligna. Pós-verdade? Olha, qual verdade é pós a a verdade, né? Se Jesus disse que ele é a verdade. Então, hoje nós estamos lidando, dentro de sociologia, com a geração da pós-verdade. Então, hoje, a geração, ela é líquida, os relacionamentos são líquidos, isso é um conceito que chega aí da filosofia, né? Então, os pensamentos são líquidos, os relacionamentos são líquidos, minhas vontades são líquidas. O que significa isso? Qualquer coisinha vai embora pelo ralo mesmo. Não tem consistência, não tem fundamento, não tem mais aliança, não tem mais bases. Então, as pessoas hoje, elas deflagram tudo. As instituições conservadoras estão comprometidas na sociedade, pastor Roberto, por conta disso. Por quê? Seus pais têm quantos anos de casado? E hoje em dia desnamorados, né? Você já comprou um presente para a Berta? Ainda não. Ai. Roberto, vamos dar um jeito nisso até à tarde. Nós vamos fazer ele buscar um presente para você. Você já comprou? Ainda não. Mas eu já deu cartão pra Kátia. Kátia, fica tranquila. Ela já tá lá. Até de tarde você vai ser Ela já tá resolvido. lá batendo perna agora. A Berta eu dou R$10, ela vai na Chris Park, Meu Deus. Ela faz a festa lá. Eu sou muito abençoado com isso, né? Então, quando a gente pega esse conceito pós-verdade, né, a gente vê os casamentos. Quantos anos de casado seus pais têm? 52 anos. Então, eu fiz 25 anos agora. Quantos anos de casado você tem? 21 anos. Com a mesma mulher, né? E tem gente que tá casada há 40, mas já passou por 4 mulheres, né? Então, vamos lá. 52 anos de casado significa que eles entenderam que o relacionamento não é líquido. Porque quantas vezes eles tiveram processo de ajuste? Meu Deus do céu. Tiveram vontade de desaparecer. E quantas vezes eu tive, você teve, e as nossas esposas e tudo muito mais. Então, se a instituição mais divina da face da Terra, que é a família,
instituída por Deus lá nos céus, lá na eternidade. Façamos o homem, imagem e semelhança. Deus, quando quis expressar a natureza dele, pastor Roberto, ele construiu a família. Na família, Deus se revela. Revela a natureza dele através da família, do conceito da família monogâmica, a família monossáctica, a família, né, instituída do coração dele, segundo os padrões que diz a palavra de Deus. Isso é o conservadorismo. Só que eles nos chamam de fundamentalistas, essa geração. Eles acham que nós somos contra todo tipo de amor. Não, é que nós devemos definir o que é família. Não tem problema você fazer as todas as coisas. E o que é amor? Agora, a definição do que é família, do que é amor. Então, quando a gente pensa em família, né, que está debaixo de poligamia, que está debaixo de homoafetividade e tudo muito mais, que é um assunto delicadíssimo para tocar hoje, Sim. né? Nós não estamos contra ninguém pessoalmente. Nós só temos alguns princípios e valores inegociáveis. Porque para nós é absoluto, entende? Não, mas Agora, sabe o que eu fico intrigado? Eu vejo o seguinte, que também, assim, eles acham que nós os rejeitamos, mas eles também nos rejeitam. Eles se auto-rejeitam. Né? Ó, Então, quando você diz muito assim, ó, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me ama, você já deixou de se amar há muito tempo. Começa algo dentro de você. Então, você já está numa queda livre de uma crise emocional, debaixo de uma influência, de uma rejeição muito profunda. Então, você já se auto-rejeita. Porque se você é uma pessoa bem resolvida na sua identidade, ó, eu sou isso e pronto, acabou. Você não vai querer a aprovação de ninguém. É isso mesmo. Você vai tocar a tua vida de boa na lagoa, sem mi. Só que essa geração aprendeu que mi dá ibope. Né? Então, assim, eu acho que sofrer, as pessoas até sofrem, sim, né? As discriminações, existem grupos mesmo que fazem isso, a violência mas também a gente precisa entender que eu posso passar pela dor e pelo sofrimento sem autocomiseração. Hoje nós temos uma geração mergulhada na autocomiseração, que não tem uma estrutura para lidar com nada. Então, aqui está o grande desafio. Cara, na sua época, você ralava o pé, o dedão do pé, arrancava o tampão que você jogava bola, ou o joelho no carrinho de rolemão que você caía, era mertiolate na veia. Sem soprar. Soprava apanhar. Soprava apanhar. Contamina, você vai Contamina. Não, e sem falar que quando você ralava, você tinha que ir para debaixo do chuveiro com água gelada, porque hoje é tudo água morninha, né? E passar a bucha para tirar o ralado da terra. É verdade. E não é essas buchas suaves que tem hoje, não. Não. Era bucha de cerca. Era bucha de cerca. Então, quando a gente olha para essa pós-modernidade hoje, que relativizou tudo, as pessoas, elas querem ajeitar... Você empinou pipa no ventilador? Ui, não, isso aí não, era na rua mesmo, é coisa de menino mimado. Você tem carinha de mimadinho. Tá bom. Andava de meia no tapete. Não, lá em casa era só para trash. descontrair um pouco. Não, era escovão de sexta-feira para poder deixar o vermelhão brilhando. Cara. Passava cera líquida, né? Na lajota. Eu era o mais velho, tenho meus irmãos mais novos, fazia média que o escovão era muito pesado, só sobrava para mim escovão, né? Hoje, se você fizer isso aí, é trabalho infantil. Não, hoje chega o conselho, não sei do que, da onde, não sei dos que, denúncia e leva o cara preso. Gente, eu vou te contar uma coisa. Eu tava com você o dia que a gente tava começando a chuva e o menininho saiu pelado na rua. Né? Eu falo assim, gente, quantas vezes nós não fizemos isso daí? Hoje, se você vê, é capaz de passar o conselho tutelar ou passar alguém e denunciar que está expondo o menino, entendeu? As coisas mudaram. A pós-modernidade inverteu todos os papéis, né? Então, no mundo nós temos Deus, pessoas e coisas. Hoje, na pós-modernidade, é coisas, se sobrar tempo, pessoas, porque animais têm vindo antes, e Sim. Deus é o que eu quero fazer. Eu tenho direito da minha vida. Então, as coisas estão distorcidas. A gente vive numa sociedade... O Deus que a turma tem visto é aquele lá, tudo posso naquele que me fortalece, acabou. Tudo posso. Porque o iluminismo trouxe esse conceito. Quando a gente bate nessa tecla da Revolução Industrial, depois da Revolução Francesa, que mudou conceitos e tudo muito mais, agora a desconstrução é social, ela é cultural, ela é na mente das pessoas. É distorcer valores.
Quais valores essenciais para uma sociedade equilibrada? Que é Deus, que é família e igreja. Esse é o tripé do conservadorismo. Né? Então, esse é o modelo que nós temos judaico-cristão, que foi desconstruído, né, pelas mentalidades, que depois o marxismo vai trazer uma roupagem diferente. Mas, na verdade, é antes de Marx, né? De Gramsci. Então, daí em diante, nós vamos ver esse mundo que começa a ser construído paralelamente para poder endeusar o homem, o governo se tornar Deus, aí é monopólio, aí é império, é concentração de poder, né? Volta de novo essa cadeia, essa pirâmide. E aí nós não estamos falando nem de direita nem de esquerda, a gente está falando de império. Né? De império. É construir torre onde ele manda em tudo. Exatamente. Independente se você está bem ou se você está mal. Porque qual foi o conceito? Mais importante é ter do que ser. Tá. Esse é o conceito. Então, uma sociedade que prostra diante de Mamon. Ô, Roberto, você lembra quando o povo estava no Egito aprisionado? Aí sobrou um tempinho para os caras adorar a Deus. Sim. Aí chegaram pro faraó e falaram, e os crentes lá? Começou a fazer um cultinho lá, com 30%. Deu uma liberadinha lá e tal. O que o faraó fez? Taca ali então, mas aumenta o serviço de povo. tijolo. Aumenta a correria desse povo. Ah, tá muito folgado? Então põe menos paia. A pandemia fez isso, cara. Ao invés de todo mundo diminuir o ritmo para poder desfrutar daquilo que Deus deu como valor, como bênção. Que é a família? Qual é a maior fala das pessoas hoje? Não, a crise, tem que trabalhar mais. Isso, e aquilo outro, tá tudo muito caro. É verdade, tudo isso aí. Mas Deus está nos modelando para trazer para uma essência de novo. A gente tem que entender de que, assim, você pode ter uma visão positiva ou negativa. De tudo, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, como é que você tem... Isso daí, você sabe que isso daí é um tema legal para a gente falar nos próximos dias aí, né? Você tem que falar de mandato cultural, você não falou nada ainda. Você só prometeu. Falta só 10 minutos. Então, vamos... Não, fala aí. Não, eu acho que a gente podia ter um tema aí de como você tem visto a pandemia na sua vida e na sua família. Sim, pode ser. Porque eu vejo muita gente que, em vez de se consertar, se destruiu. Mas muita gente se reergueu. Mas eu tenho muitos testemunhos lá na igreja. Nós também. Muitos também. Muito mais. Mesmo. Não é pouco, não. É. Bom, mas é aí o mandato cultural. Não, isso aí não vamos ter. Isso daí precisa de tempo, né? Isso aí precisa de tempo, isso não é assim. Dentro desse conceito todo, quando a gente volta, né, para esse momento tão desesperador, né, onde o ser humano está com seus pilares comprometidos nessa jogada. Quais pilares? Convicções pessoais, né? Esses pilares estão comprometidos, né? E aí tem essa fala, ó, nós não somos fortes, nós não temos capacidade. Na verdade, tudo que Deus construiu no povo hebreu para poder transmitir numa tradição para nós, né, primeiramente oral e depois escrita, através da palavra nesses 6.000 anos aí, é que tudo que nós precisamos não está fora de nós. Cristo tem voz e esperança da glória. Ele já colocou dentro de nós. Então Deus, quando pega Moisés e cria ele e constrói esse estadista para dar forma nesse estado, para ser modelo, é a partir daí que a nossa referência judaica cristã no processo. Você viu a fala do Barroso essa semana? Não. Ele disse que existe uma ala muito maligna do cristianismo no Brasil. Eles já estão tentando desconstruir de todas as formas o cristianismo no Brasil. Porque eles já sabem que o cristianismo se levantou no Brasil, que o Brasil é um país cristão, além da sua laicidade, né? E a partir daí vai defender Deus, vai defender família, vai defender conceitos e valores, independente de quem estiver presidindo a nação. Veja, nós não somos cristãos pelo presidente atual, nós já éramos. Ele que nunca é. Nós já éramos. Nós já somos resolvidos em nós. Então, tanto... Não, era para ser, né? Resolvido. Sim, sim. Tem muita gente ainda que não. Eu digo sobre os valores, né? Ah, sim. Eu digo sobre os valores, né? Os valores já são intrínsecos em nós. Sim. Nós já estamos definidos quanto aos nossos valores. O que a gente quer. O que a gente quer. A gente não tinha conseguido desembocar para a prática da vida.
né? Mas nós já estamos definidos. Então não é a partir de agora. É que o discurso agora se tornou uma narrativa popular. Entendi. Também. Porque antes nós estávamos amordaçados com o discurso. E preso pela boca. Né? Porque o comunismo faz isso, o socialismo faz isso. Essa é uma grande realidade. É o marketing, né? Veja só. Ontem eu falava com um amigo. A gente falava sobre esse Jesus socialista, né? Jesus, ele nunca foi socialista. Ele sempre trabalhou a meritocracia das pessoas. Eu vou te curar, cara, mas vai, não peca mais. É uma decisão sua. Ou seja, se você não mudar a tua estrutura de pensamento... Você vai continuar adoecendo. Você vai continuar adoecendo. Não é culpa minha. Para de transferir responsabilidade. Agora, se você não fizer mais isso, não quebrar a lei e o princípio, você vai melhorar. E cada vez você vai melhorando mais. Eu vim aqui ouvindo um pouco a CBN e estava uma menina, uma reportagem sobre catadores de sonhos, catadores de reciclagem. Sim. E aí tinha uma delas dando entrevista, que é uma jovem, que a FEA, a faculdade de administração e economia, né? De economia da USP e administração, está dando suporte para eles e as outras secretarias municipais. Eles fazem isso muito bem. Muito bem. E aí ela estava falando que já saiu de uma das comunidades que ela morava, com 2, 3 cômodos. Hoje mora numa casa de 6 cômodos e ela é mais instruída. E eu fiquei pensando, olha aí, as oportunidades. Ontem, pastor Roberto, lá no nosso projeto no lar para moradores em situação de rua... Travessia? Eu passei a tarde lá com eles. Passei a tarde lá ontem. Fui levar aquele macarrão abençoado que você doou. Amém. Obrigado. Você e todo mundo que levantou lá. E aí eu fui levar para eles e tive várias reuniões lá e fiquei com os moradores. Aí chegou um dos moradores lá, com uma camisa social vermelha top, um sapato lustroso top, uma cinta nova top, uma calça de tergal que fazia tempo que eu não vi alguém usar, tergal, top. Toda com aquela linha de passar, né? Foi aquela dobrinha de passar, top. E aí ele entrou e ele estava com o monitor lá, com o educador, e eu disse, de onde ele está vindo? Ele está vindo do primeiro emprego dele, depois de muitos anos. Ele é entregador de panfleto. Olha só. E eu fiquei pensando, ele vai longe. Porque ele colocou a melhor roupa dele. Um relógio no braço. Ele colocou a melhor roupa. Eu chamei ele. Ele colocou a melhor roupa dele. Deu melhor, né? Deu melhor. Ele saiu para entregar panfleto que ele conseguiu um trabalho agora. E aí eu fiquei pensando, ele vai longe, esse cara vai se tornar um empresário futuramente. Ele só precisava de uma oportunidade, de alguém dizer para ele assim, você não precisa depender de nada, de ninguém, já está tudo dentro de você. Esse é o conceito judaico-cristão. Por isso que o povo de Israel já entendeu isso há muito tempo. Eles são os maiores exportadores de tecnologia, sim, de ciência, de inteligência, de armamento bélico, né? Eles são os prêmios Nobel do mundo. 80% quem detém é eles. Porque eles entenderam que tudo que eles precisam, Deus colocou dentro deles. Então eles não ficam né? É só evangélico que não entende que o Espírito Santo está dentro dele? É a maior força do mundo, cara. Então, o que a gente precisa é despertar nas pessoas que elas têm capacidade, elas têm potencial, e dar oportunidade a elas. Dar oportunidade a elas. Ontem eu fiz uma reunião com o pessoal lá, e aí tem um dos casais que está comigo, um obreiro lá, eu conheci ele em 2016, 15 para 16. E aí a gente estava conversando e ontem ele estava lá testemunhando sobre isso. Olha, eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tive. Estava numa clínica de recuperação. E ele disse, olha, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu falei, eu vou te ajudar, vou te dar uma oportunidade. E a gente trouxe ele para cá. Investiu na vida dele 3 anos. Hoje, ele já é um dos obreiros de uma das congregações. Já arrumou um trabalho, ele trabalha. Ele tem 2 trabalhos, na verdade, né, 12 por 36. Ele também é obreiro lá no Travessia, ele trabalha lá também. Já está num casamento próspero e já está liderando uma congregação nossa. Então, só precisa de uma oportunidade. Agora, se eu pego ele e fico carregando a vida toda nas minhas costas, ou alguém faz isso, ele cresce para algum lado? Não. Você entendeu esse conceito? Cresce dependente, né? Esse é o conceito de Deus. Quando a gente vai estudar o que Deus deixou estabelecido, de leis, de princípios, de valores, é para que nós, dependendo desse Deus e tendo Ele dentro de nós,
a gente possa dar o passo e experimentar o que ele tem para nós. Agora, o que o contrário quer fazer? Não, você tem que depender do governo. Você tem que depender de alguém. Transferir culpa, transferir responsabilidade. É a narrativa, é o discurso da narrativa atual, né? Você sabe que isso daí é tão verdadeiro. Você lembra quando teve o auxílio emergencial, né, que o governo federal soltou para todo mundo? Aí estava tendo, na mesma época, uma nuvem de gafanhoto que estava vindo da Argentina para cá. Você lembra disso? Eu lembro. E a piada era, já saiu o auxílio gafanhoto? Meu Deus do céu. Então, quer dizer assim, eles estão sempre esperando alguém dar alguma coisa, mas nunca vão atrás. Né? Isso daí é algo que... Aí a gente fala, né? O governo, quando quer ter o povo na mão, faz isso. O governo populista, né? Exatamente. Sabe por quê? É duro, você falou duro. no meio do programa. Quando você dá alguma coisa para alguém, você mantém essa pessoa refém a você. Sim. E ela se torna passiva, ela não reage. É tudo que o governo quer. Porque ela mantém os currais eleitorais. Bom, na verdade, isso daí é algo que vem desde do tempo romano, né? Lembra das festas? Na verdade, os gladiadores, a distribuição de pão, tudo era justamente para isso. E sabe como que os nobres... Manter o povo distraído e alimentado, que não tem problema. Sabe como que a classe nobre se mantinha? Ele precisava de levantar pessoas que queriam agregar a ele. Quanto mais latifundiários ele tinha... O senhor feudal, né? Exatamente. Quanto mais... Então, no feudo dele, ele oferecia vantagens para as pessoas, né, com suas terras, com seus pequenos latifúndios. Você me dá um pouquinho, mas você fica correto. Exatamente. Você me dá um montão e fica com um pouquinho. Exato. Eu te deixo você ficar com o seu pouquinho aí. Pra você sustentar a É família. a conta-gotas. Eu tive uma experiência... Porque se eu dou muito, ele cresce. Exato, mais do que eu. Ele vai me se ameaçar. eu dou pouco, eu perco ele. Exatamente. Então, é conta-gotas. Aqui nós temos exemplo, o modelo no Brasil, Norte e Nordeste, que fizeram com os nossos irmãos lá, né? A conta-gotas. Você vem todo mês aqui, eu vou te dar uma gotinha. E todo mundo está satisfeito, porque não tinha nada, agora tem uma gotinha, né? Então, quando nós não temos essa clareza, não nos movemos por esses princípios, por esses valores, nós temos hoje uma geração desorientada, né? Nós temos hoje uma intolerância a tudo, percebeu? Ninguém suporta uma verdade, ninguém suporta um não, ninguém suporta um limite, uma pressão, um calor. E quando vem de alguém que você acha que é inferior a você, que Meu também vai Deus contra do céu. o que a Bíblia fala, né? Porque a Bíblia diz que toda vez que você for falar com alguém, sinta-se você inferior a ela, né? E não superior. Mas quando vem uma crítica de alguém que você acha que é menor do que você, aí é que você não ouve mesmo. Mesmo que seja a ideia de $1 bilhão. Exato. Você não vai ouvir. Hoje nós temos essa superficialidade nos relacionamentos, que é a morte da comunhão. Então, os relacionamentos são superficiais, não existe mais comunhão, não existe empatia. E veja só, eu quero concluir minha fala, eu falei exatamente essa semana sobre isso. Tanto o que tem superioridade como o que tem inferioridade, eles são orgulhosos. Sim. Né? O que vai para a superioridade é porque ele tem uma inferioridade velada e ele precisa sempre estar por cima. Ou no conhecimento... E mostrar para todo mundo que ele cresceu. Geralmente ele vai para a área do conhecimento. Já percebeu essas pessoas, cabeção, que só foi para a área do conhecimento para poder pisar e foi humilhado lá embaixo? Nós temos um problema com os mestres da igreja por conta disso. A maioria deles tem essa crise, pode perceber. Os mestres têm. A maioria deles. Por conta da motivação do porquê ele se tornou um mestre. Entendi. Então ele não que seja errado se ele tornar tem um a mestre, pena, mas a motivação porque chegou lá. Ele tem a pena e a tinta. Aí ele quer ditar as regras. Entendi. Então ele quer o tempo todo criticar todo mundo, ele quer o tempo todo refutar a teologia de todo mundo, ele quer o tempo todo ser o dono da verdade. Né? Então, e aí de você se mudar uma exato. Então, imagine um cara desse numa posição de liderança. Imagine ele se tornando um líder de uma empresa. O que ele faz? Ele sobe no conhecimento dele e pisa em todo mundo. E massacra. O com complexo de inferioridade também é orgulhoso. Porque ele fica o tempo todo escondendo esse orgulho dele na vitimização, na autocomiseração. Né? Aí você vai bater um papo com ele, vai confrontar, ele fala, tá vendo? Tudo é eu, tá vendo? Ele sempre é o coitado. Ninguém me dá oportunidade. Né? Eu tô aqui há tanto tempo. Exato. Aí você pega... Você já se deparou com alguém que vem pedir alguma coisa pra você, no semáforo, em algum lugar? Você fecha o vidro e fala, não,
Ele te xinga, Eu vi porque isso ele antes. acha que você é obrigado A dar. a dar. Porque a situação dele é porque você prosperou e ele não. Então, assim, é um assunto delicado, mas propriedade privada está na Bíblia, Sim. né? Então, quando Deus estabelece as porções de terra, os Pra cada um, limites, é. os marcos, dali para frente, meu amigo, é seu. Não tem movimento sem terra que tem direito, não. Ponto E final. defende com a vida. Exato, né? Veja, é um assunto delicado, né? Tem casos e casos, mas nós precisamos voltar a repensar essas coisas. Sim. Senão, daqui um Outro pouco... dia eu ouvi uma frase, né? O Brasil precisa ser sustentado pelo que o MST produz. Vai morrer de fome, né? com certeza. Amém. Meio de 2. Vamos embora. Vambora? Pode ir embora? Você vai deixar? Vamos orar então. O pastor Ricardo dá esse prazer pra gente, em nome de Jesus, essa honra. Está orando pela cidade de Ribeirão Preto os 21 dias e que, como a gente só vai voltar depois do encerramento, né? Então, abençoa o nosso encerramento. 19, né? Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesse momento. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós nos detalhes das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem sido Deus da nossa salvação. E a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando nós não sabemos o que fazer, nem para onde olhar, ficamos tateando como no escuro. A sua palavra é quem nos conduz e nos guia e nos direciona. Pai, nós estamos nesse processo de 21 dias de oração, clamor, jejum por Ribeirão. Hoje é sobre educação. Pai, como nós precisamos de uma intervenção do Senhor na área de educação dessa cidade. Nessa geração, o que tem sido ensinado aos nossos filhos, quais são o sistema de crença, de valores, de conceitos, de verdades, meu Deus. Tenha misericórdia dos nossos filhos. Tenha misericórdia dessa geração. Pai, apresentamos o próximo dia 18 ao Senhor, dia 19. 18 a gente faz o encerramento, vamos orar com uma equipe de intercessores. Dia 19 uma caminhada de intercessão pela cidade. Nós acreditamos, Deus, na intervenção dos céus. Só o Senhor para socorrer nesse momento a cidade de Ribeirão Preto. Quantos enfermos, quantos lutos, quantos sofrimentos, quantas dores, falta de vagas nos hospitais. Deus abençoa, Deus, a cada família ribeirão-pretana. Abençoe a todos que nos acompanham nessa manhã. Dê graça para suportarmos o mês de junho. Que teu favor possa continuar sendo estendido sobre cada um de nós. Nós oramos e abençoamos a todos nessa manhã, no dia de hoje. Parabéns aos namorados, aos familiares, aos casamentos.